Olá, gente! Estamos na nossa segunda aula e eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês esse princípio que tem transformado diariamente a minha vida. Todos os dias eu experimento de uma coisa nova, todos os dias, enquanto eu sou perseverante nisso, eu experimento de uma porção fresca do próprio Deus para minha vida. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da mesa. É maravilhoso poder compartilhar com vocês isso, porque desde quando eu já conversei isso com vocês algumas vezes, desde quando eu era criança, né? O conhecimento da minha avó era muito pequeno, muito raso sobre se assentar à mesa. E a família também era muito grande, então todas as vezes que a família se reunia, era complicado se assentar à mesa. A mesa de casa era pequena, então cada um pegava o seu pratinho, e então eu cresci dessa maneira, né? Cada um comendo num cantinho, cada um se alimentando num cantinho enquanto estávamos juntos. E era muito assim, escasso o momento que eu sentava à mesa ali, olho no olho, com a minha avó, com o meu avô, né? E era complicado isso. Mas quando eu cresci, né, quando eu vim para a cidade onde eu moro atualmente e conheci o meu esposo, comecei a me relacionar com ele, eu percebi que a família dele tinha esse cuidado de se sentar à mesa. E isso me chamava a atenção, porque eu sempre também gostei disso. Embora eu não tivesse o hábito, né? Uma tia minha tinha, então todas as vezes que eu ia para casa dela, ela colocava aquela mesa posta mais linda, aqueles utensílios mais lindos, e muitas vezes até minhas outras tias, outros parentes falavam assim: nossa, mas isso é muita frescura, né? Pra que fazer isso, né? Ou porque, ela é rica, então por isso que ela faz isso. Enfim, eram várias desculpas, mas aí, enquanto eu conheci a família do meu marido, eu comecei a perceber que não era só uma questão do que eu já tinha conhecimento, né? Uma questão de ser frescura, uma questão da pessoa ser rica e ter bons hábitos à mesa. Não era. Só que eu também não tinha o princípio e não tinha o conhecimento, mas eu já percebia que aquele ato de se assentar à mesa trazia uma diferença significante para a vida do meu marido, para a vida da minha cunhada, né, que eram na época, né, jovens, adolescentes iguais a mim e totalmente diferente de muitos outros jovens. Eu vou compartilhar algumas coisas com você no decorrer da aula com vocês, né, sobre isso. Mas o ponto é que nós nos reuníamos à mesa enquanto estávamos ali, né, eu com a família dele, e percebia mesmo essa diferença. E quando eu tive esse conhecimento sobre o princípio da mesa, eu já falei isso um pouco para vocês e eu vou repetir mais uma vez, porque é importante sim, todas as vezes que vocês tiverem o conhecimento de alguma coisa, né, quiserem aprender sobre alguma coisa, vá no princípio, onde tudo começou, onde você ouviu falar da primeira vez, como que isso surgiu, como que esse assunto surgiu. E foi isso que aconteceu com a mesa. A Dev teve uma revelação bíblica de onde a primeira mesa foi constituída. E então nós vamos seguir sobre essa revelação, sobre esse princípio que é o início, né, de todas as coisas, é uma base bíblica que nos aponta para o projeto de Deus sobre a família. E a mesa, ela tem sido, desde então, um objeto de redenção mesmo, né, de cura, de libertação sobre a família. Nós vamos seguir aqui no estudo e eu vou mostrar para vocês como a gente vai ter o conhecimento de como que isso é transformador e como que isso é capaz de trazer tanta diferença assim para a nossa vida, né? Então eu vou compartilhar com vocês tudo isso agora. Bom, coloque sobre a mesa os pães da presença de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Isso está em Êxodo capítulo 25, versículo 30. Esse foi o embasamento bíblico que a Dev trouxe para poder explicar, para poder
trazer a realidade do princípio de Deus, né? Do porquê que isso é um princípio, do porquê que isso traz pra gente esse impacto, né? Sobre a nossa vida. Então, quando Moisés, ele construiu, né, a primeira mesa, que foi em Êxodo, Deus instruiu a Moisés para que trouxessem todos os utensílios a serem usados. Então, isso é desde 3.400 anos e mais um pouco atrás, para poder trazer para o nosso entendimento. Ele teve essa revelação, sabe? Do sistema familiar, de como Deus protege a família através da mesa, como a mesa é um instrumento para isso. O princípio da mesa é uma verdade que transcende culturas e épocas. Desde a criação da primeira mesa, há 3.400 anos, ela tem a importância fundamental para o sistema familiar. Esse princípio se aplica mesmo quando os valores e estilos de vida mudam. O tempo empregado ao redor da mesa satisfaz um anseio do coração humano, pois a mesa preparada com amor cria espaço para conversas em que as pessoas podem olhar olhos nos olhos. Deus criou a nossa alma para que seja preenchida com esse tipo de ligação. Quando nós nos reunimos à mesa, ao redor da mesa, muitos milagres podem acontecer. Problemas são resolvidos, Deus faz presente nos relacionamentos e todos eles são estabelecidos em Deus. E isso é maravilhoso. Foi onde eu comecei a perceber essa diferença na vida do meu futuro marido, que na época era namorado, e da minha cunhada. Eram jovens diferentes, tinham um coração diferente, um coração que amavam a Deus. Eu, mesmo tendo essa vida, né, esse hábito em casa de não se sentar à mesa, era um hábito não se sentar à mesa, eu tinha o temor, sempre tive o temor de Deus, mas eles tinham os valores de obediência, os valores de atenção, tudo isso que foi uma maneira de o resgatar da mesa na vida deles. E isso despertou em mim muitas coisas durante essa época de relacionamento com meu marido. E eles não sabiam do princípio da mesa, eles só tinham o hábito de se assentar à mesa, por isso que ele é tão poderoso. Mas conhecer o princípio traz uma revelação no nosso coração de se mantermos fiéis àquilo, sabe? De nos mantermos, assim, muito perseverantes nessa verdade. Então, quando a gente conhece o princípio das coisas, a gente não pensa mais, já fiz. Já fiz hoje de manhã, não vou fazer agora à noite. Ou já fiz ontem, não vou fazer. É uma vez por semana. Só quando a família tá reunida, só quando eu vou receber uma visita. Não. O princípio da mesa, principalmente o princípio da mesa, precisa ser um hábito na nossa vida. Precisa ser uma questão de perseverança na nossa vida. Porque todos os dias a gente colhe frutos disso. Todos os dias a gente vai perceber que a gente pode lançar uma semente na vida dos nossos filhos, lançar uma semente na vida do nosso marido, lançar uma semente na vida das pessoas que chegam até nós. Todos os dias a gente tem algo para ofertar, para dar a eles através do nosso amor enquanto cozinhamos, né, da nossa comidinha bem gostosa, cheirosinha que a gente pode fazer. E mesmo que você não faça, Kelly, não sei cozinhar, mas você tem esse amor e entende o princípio, você compra então a comida, faz a mesa e chama-os para se assentar à mesa com você. E isso faz toda a diferença. E vamos caminhar aqui no livro para a gente poder ter um conhecimento bem amplo. Bom, ela comenta aqui que pesquisadores apontam para a mesa da família, né? Pesquisadores falam de um fator que é comum, que tem prejudicado o bem-estar dos jovens. Em nosso estilo de vida, já não há espaço para refeições regulares em família. Então, a Associação Norte-Americana de Psicologia publicou há mais de 15 anos um estudo que ilustrava o papel fundamental da refeição em família na vida dos adolescentes e crianças. Presta atenção.
De acordo com um estudo, adolescentes equilibrados, que têm melhores relacionamentos com os colegas, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, jantam à mesa em média 5 dias por semana. É por isso que eu digo, se você não tem condições de se sentar à mesa em todas as refeições durante o dia, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, não tem problema. Mas se você faz isso uma vez ao dia, pelo menos 5 dias por semana, você vai ver a diferença drástica na sua família. De reunir-se à mesa com eles, olho no olho, sabe? Porque a mesa é o lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas. E por que a mesa é um princípio? A mesa é um princípio por causa que Deus a estabeleceu há 3.400 anos atrás, através da vida de Moisés. Quando ele disse em Êxodo, coloque à mesa os pães da presença, de modo que ficam diante de mim o tempo todo. E aí Deus estabeleceu para ele como ele deveria criar os utensílios ali do santuário. Então ele falou, você vai construir uma mesa, depois vocês leem, Êxodo 25, 30. E Deus instruiu a Moisés a construir o passo a passo de uma mesa, colocar todos os utensílios. E a mesa que Deus instruiu a Moisés era muito parecido com a nossa mesa de hoje. E vamos seguir aqui. Por isso que a mesa é um lugar que é criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas. E nossas pesquisas mostram repetidamente o quanto a maior frequência com que os filhos jantam com os pais é menor a probabilidade de fumarem, beberem ou usarem drogas. O envolvimento dos pais cultivado ao redor da mesa de jantar é um dos instrumentos mais eficazes e poderosos para ajudá-los a educar filhos saudáveis que não usem drogas. Então, é importante, né? Ela quis trazer o conhecimento de pesquisas científicas para consolidar o princípio que Deus estabeleceu. Hoje é muito comum a gente ver essa falta, né, por causa da vida agitada de todos nós, né? Nem todos os dias eu coloco a mesa, nem todos os dias dá tempo de eu fazer todas as refeições, dá tempo de eu fazer, mas eu procuro pelo menos 5 vezes por semana a ter isso, sabe? Ter isso como hábito. Aqui em casa, a nossa rotina, normalmente o café da manhã é mais agitado, porque o meu marido já levanta e já precisa sair para trabalhar, né? Então só fica eu e o Lorenzo e a gente não fica esse tempo nós 3 juntos. Mas na hora do almoço, meu marido chega, então o almoço já está pronto, nós sentamos nós 3, nós conversamos, nós oramos e a gente procura manter isso fielmente todos os dias, sabe? Não são em todas as refeições, mas a gente procura fazer isso todos os dias. Porque eu já percebi para minha vida que isso definitivamente trouxe um impacto gigantesco para minha casa. Então, meu filho, ele tem 4 anos e eu já conversei com ele sobre o se assentar à mesa desde pequenininho. A gente o instrui a orar, a ler uma historinha, ou instrui ele a ter o conhecimento de se assentar à mesa junto com a prática de estar ali, né? E ele percebe que é diferente, né? E quando a vida tá corrida e a vida tá agitada, né, no dia a dia, ele fala, mamãe, hoje a gente não vai sentar à mesa? E isso logo me dá hoje precisa acontecer, tenho que fazer alguma coisa. E tem que ser a mesa. Esse é um primeiro ponto que, antes da gente seguir, eu quero conversar com você. Muitas mulheres hoje já me procuram, Kelly, eu não tenho mesa para me sentar, eu tenho uma bancada. Ai, Kelly, eu não tenho mesa, eu não tenho bancada, eu não tenho nada ainda. Gente, o princípio da mesa, ele usa a mesa mesmo como um objeto de consagração, né? Um objeto de santificado para trazer essas mudanças,
Mas o ato de se assentar reunido ali à mesa com a família é que faz a diferença. Então, tem vezes que eu reúno no chão, eu coloco um tapete no chão, eu ali coloco a refeição que a gente vai comer, às vezes é um petisco, né, uma batatinha que o meu filho gosta, um palmitinho, alguma coisa assim. Então eu coloco tudo ali no chão e a gente senta e quando ele também sente essa falta às vezes. Mãe, vamos assistir comendo o petisco ali? Tá, vamos. E então a gente assiste a televisão, come o petisco e a gente vai olhando e vai conversando, vai oferecendo outra coisa para o outro. Tem um momento de descontração, sabe? Mas o fato de se reunir ao redor da mesa, ao redor de um lugar, olhar olho no olho, conversar, como foi seu dia, como você está, tá tudo bem? Ou só de conversar, passa o feijão, passa o sal, sabe? Ter esse diálogo à mesa traz essa diferença para o nosso coração, essa diferença para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Vou então trazer com vocês o conhecimento bíblico. Deus disse a Moisés: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Olha só. Ordenou que fizessem esse tabernáculo e toda a sua mobília exatamente de acordo com o modelo que lhe mostrarei. Isso está em Êxodo 25, do 8 ao 9. E ele faz todas as instruções a Moisés. Deus forneceu a Moisés os detalhes para a confecção da Arca da Aliança, em que a sua presença habitaria na terra pela primeira vez. Em seguida, instruiu o líder israelita a construir uma mesa. A mesa do tabernáculo tinha o mesmo desenho que a peça de mobília que conhecemos hoje. Deus ordenou a Moisés que construísse a mesa e arrumasse com pratos, vasilhas, jarras, tigelas, semelhante aos itens que usamos hoje em uma mesa de jantar. Aí a gente tem: faça uma mesa de madeira de acácia, recipientes especiais de ouro puro, tigela, colheres, vasilhas e jarras que serão usadas para ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. E é aí que nós entramos na base desse princípio. O que são os pães da presença? No Novo Testamento, Jesus se refere a si mesmo como o pão da presença, o pão da vida. Lembre-se de que Jesus é eterno, existia antes do tempo e continuará a existir depois dele. Antes de Jesus vir à Terra como homem, estava com Deus e era Deus. O pão da presença é a presença de Jesus. Então, o simples fato, que não é simples, mas o simples fato de nos reunirmos à mesa, de se sentarmos ali olho no olho, traz pra gente uma redenção, cura, porque a presença de Jesus é manifesta ali no meio. Então, o ato de se estar reunidos à mesa traz a presença de Jesus a estar conosco, né? Nesse momento que estamos juntos. O princípio da mesa em ação. Nós vamos entrar e conversar sobre a ação que o Espírito de Deus tem quando nós nos reunimos à mesa. As Escrituras apontam para muitos benefícios decorrentes de se fazer refeições à mesa. Eis algumas ilustrações em que a refeição ao redor da mesa influenciou, de algum modo, a vida dos que foram convidados a participar. Cada ilustração mostra o impacto transformador resultante dessa prática. Então, nós vamos conversar aqui agora sobre cada ação que no decorrer da Bíblia vai nos apontar e nos mostrar como foi importante na vida daquela pessoa quando ela teve a sua experiência à mesa. Bom, substitua a dor da rejeição e do abandono por um valor pessoal e confiança. Então, isso está lá em 2 Samuel 9:7, né? Que diz assim:
Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Depois que Jonatas morreu, né? Talvez você não conheça essa história, eu vou compartilhar um pouquinho com você. O rei Davi, ele buscou maneiras de honrar a aliança que ele tinha feito com Jonatas, né? E porque Jonatas era muito seu amigo. Então ele procurou, né? Pediu para procurar se tinha alguém ainda que faltava estava vivo ainda, que era da família de Saul. Então, eles disseram sim, tem Mefibosete, que era o filho aleijado de Jonatas, para fazer suas refeições à mesa com ele. Ele chamou então Mefibosete e disse a Mefibosete, teve um acidente na época da guerra, né? A sua cuidadora ali carregou ele de uma maneira errada, que ele acabou, enquanto bebê, caindo no chão e vindo ficar aleijado. E naquela época, as crianças, os adultos que eram aleijados, eles eram reprimidos, eles tinham um defeito, eles eram afastados, né? Eles tinham esse tipo de exclusão da sociedade, né? Mas Davi, então, descobriu que Mefibosete ainda estava vivo e trouxe ele para sua casa, para a casa do rei. Então, ofereceu a ele e disse a ele, você comerá todos os dias à minha mesa. Mefibosete havia se referido a si mesmo como um cão morto. Olha a gravidade dessa exclusão da sociedade. Uma pessoa indigna de ser notada. Quando Jonatas morreu, Mefibosete se sentiu rejeitado e sozinho. Não é de se admirar que ele se considerasse como um cão morto. Quando Davi tratou Mefibosete como um filho, ao incluí-lo à sua mesa, deu-lhe uma nova percepção de valor pessoal e a sua autoestima foi restaurada. Ele pensou diferente. Ele falou, logo eu, um aleijado, logo eu, um cão morto, né? Uma pessoa excluída. E é o que muitas vezes pode acontecer com algumas pessoas que estão à nossa volta, ou até mesmo pessoas que convivem conosco, né? De alguma maneira, você pode conhecer alguém que de alguma maneira se comporta como uma pessoa mais excluída, como uma pessoa que não tem tanta importância, como uma pessoa que não tem tanta significância, sabe? Porque a mente dela trabalha dessa maneira. E quando você faz a sua mesa e então convida essa pessoa a se sentar à mesa com você, você então percebe drasticamente, e isso é uma verdade, porque isso já aconteceu comigo, que a fisionomia, o comportamento daquela pessoa é diferente e ela se sente digna. Uma vez eu reuni um casal de amigos que vieram de um estado muito, tinha uma visão muito fechada sobre si mesmo, sobre o seu comportamento, né? E então nós começamos um relacionamento com essa família e essa aproximação com essa família, e eles muito tímidos, de andar de cabeça baixa mesmo, sabe? De cumprimentar a gente de cabeça baixa, sabe? Essas pessoas mais tímidas mesmo, pessoas mais tímidas que você pode aí conhecer, eram esse casal de amigo. E então, eu e meu marido resolvemos chamar eles para almoçar aqui em casa, então nós preparamos a mesa. E quando eles chegaram meio com vergonha, meio, né, de estar ali com a gente. Mas eu fiz com que, eu pedi a Deus com que aquilo ficasse assim de forma livre, para que eles se sentissem bem, né? E nós não podemos ter esse problema em se adequar, né? A gente precisa ter sabedoria, né? E um dos parênteses que eu quero abrir com vocês é porque hoje eu ministro cursos sobre mesa posta, né? Como colocar a mesa segundo as regras de etiqueta.
E o parênteses que eu quero abrir é que nem todas as vezes, se você sabe ou se você vai aprender ou se você quer aprender sobre isso, eu te ensino, te induzo, né, te aconselho mesmo a aprender sobre isso, porque é importante para trazer organização para você não se confundir, para você ficar livre na sua mesa, para você agir de forma mais adequada na mesa. Mas tem dias que você vai precisar se adequar à situação, ao ambiente com que a pessoa está. Então, se você sabe que tem gente que fica desconfortável, por exemplo, de comer com, né, de receber e limpar a boca com um guardanapo de tecido, né, que fica muito mais apresentável à mesa, coloca o guardanapo de papel, né? E é uma das coisas que você vai se adequando. Eu estou dizendo isso para você ter essa visão ampliada de que o que importa, na verdade, é você receber a pessoa, né? Você dar aquilo que você tem dentro de você para ela, né? E não a etiqueta, não o sistema, né? Não a organização que você fez, você querer mostrar, mas dar valor à pessoa. E foi isso que Davi fez com o Mefibosete. Ele apresentou aquilo que era de cotidiano dele, aquilo que era da vida dele, aquilo que Deus tinha entregue para ele. Então ele trouxe Mefibosete para isso. Por isso que é importante a gente convidar alguém que se sente dessa maneira à mesa. E esse casal se sentiu tão amado conosco que no final eles ficaram aqui em casa, assim, do almoço até mais ou menos umas 7 horas da noite. E nós tomamos café ali juntos e nós então tivemos aquele momento gostoso à mesa e eles saíram agradecidos e felizes, e a diferença maior era vê-los com a cabeça erguida, sabe? E dispostos a serem diferentes do que eles eram. E eles então se conectaram com aquilo que estava dentro deles e disseram: não, eu não quero mais isso para mim, porque eu posso viver uma vida diferente, eu posso ser diferente. Eu fui hoje, foi apontado para mim um caminho diferente a seguir. E era esse o nosso objetivo, de trazer para eles a amplitude, a visão de Deus, sabe? Sair da mediocridade, sair daquela zona que eles estavam e ver algo além. É isso a proposta, é essa a proposta de Jesus quando ele vem à mesa, né? Vamos seguir aqui. Honre aqueles que você julgou. O rei da Babilônia libertou o rei de Judá depois de 37 anos de prisão injusta. Ao ser preso, Joaquim havia perdido seus bens, sua reputação e sua autoridade. O rei babilônico restaurou a honra e a dignidade do rei Joaquim ao incluí-lo em sua mesa. Isso está em 2 Reis 25, 29. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar de roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Caso você tenha recusado, né, tenha acusado, aliás, alguém injustamente ou excluído essa pessoa da sua vida, traga para sua mesa como um ato sincero de restituição e demonstração de amor. É mais eficaz para promover restauração que apenas dizer sinto muito. É importante a gente ter esse conhecimento, né? Às vezes, se a gente ofendeu alguém, né, se a gente maltratou alguém, ou se a gente disse alguma palavra que, né, a gente sabe que aquilo trouxe de alguma maneira condenação para o coração daquela pessoa. Então a gente logo se arrepende. Uma das maneiras que a gente consegue então resgatar aquilo de volta é se sentando à mesa com essa pessoa, né? É oferecendo uma refeição para essa pessoa, né? E isso tem a ver conosco também, quando nós somos ofendidos por alguém, nós somos recriminados injustamente por alguém, é importante a gente ter esse ato. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu não me assentei à mesa com essa pessoa porque não deu tempo, mas eu vou contar o contexto para vocês e dizer que isso, só o fato de eu convidá-la, né, já foi a mente dela se abriu. Tem um prato que eu quero ainda compartilhar com vocês na aula de culinária, né, que é uma coisa que eu tô pensando em fazer com vocês,
que eu gosto muito de fazer, que é um creme de cerveja preta, né? Creme de cerveja, aquela cerveja escura, Malzbier, que é feita com carne. Você faz a carne picadinha, tipo um estrogonofe, e faz o creme dessa cerveja e junto com a carne, né? É semelhante a um estrogonofe, só que é feito com cerveja preta. E quando eu aprendi, eu fazia muito para minha família, fazia para nós, fazia para os amigos, né? E eu fazia muito. E eu nunca tive restrição de comprar cerveja para fazer esse prato, porque a minha consciência estava limpa. No meu prédio tinha uma vizinha, né, e a gente conversava, a gente, né, se via, sabe, essas vizinhas de se ver, de conversar, oi, tudo bem, você tá bem, tal, tal, mas não era muito íntima, né, era uma coisa mais rasa, né, não era profundo o nosso relacionamento. E eu fui fazer compras então, uma vez, e fui fazer esse prato, e o filho dela trabalhava no caixa. E eles sabiam, né, que nossa família era cristã, o meu sogro era cristão, eles conheciam os meus sogros também, né? Então, o filho dela passou, né, a cerveja, e eu vi que ele me olhou de uma forma diferente. Mas para mim, a minha mente não estava conectada àquilo, porque eu sou livre nisso, né? E segui para frente. Quando eu chego na casa dos meus sogros um dia, o meu sogro disse, a fulana comentou que vocês compraram cerveja, né, isso serviu, meu sogro é muito, também, assim, uma pessoa muito, né, séria, certa, e às vezes até demais, isso também é um perigo, né, mas eu já conhecendo ele, disse pra ele assim, sim, nós compramos mesmo cerveja, só que a cerveja que a gente comprou é a cerveja preta, daquele prato que até mesmo você já comeu. Aí ele, não, é isso que eu imaginei, foi isso mesmo que eu imaginei, só que ela levou para outro lado, aí a gente não conseguiu conversar. Eu pensei bem, poxa vida, que eu tenho de dar satisfação da minha vida para os outros? Já veio aquela, né? Mas Deus logo falou comigo, o máximo que você pode fazer e que já pode para ela ser claro e mostrar quem você é para ela, é convidando ela para se sentar à mesa. Então um dia, quando eu já estava de mudança, por isso que eu disse que não deu tempo, mas um dia, enquanto eu estava subindo a escada, eu encontrei com ela na escada e Deus falou comigo, essa é a sua oportunidade. E eu falei, meu Deus do céu, não vou fazer isso agora não, né? Primeiro que eu tô numa correria, Deus falou, é a oportunidade de dizer quem você é. E sabe aquele momento que você vai por obediência? Então eu falei assim, oi fulana, tudo bem com você? Tudo bem, isso aqui. Gostaria de comentar com você. Uma vez eu estive num supermercado que o seu filho estava trabalhando e eu comprei uma cerveja assim, assim, assim. Eu queria dizer para você que eu gostaria de te convidar para poder jantar em casa e eu fazer esse prato, para eu servir para você, né? Esse prato é muito famoso aqui na minha casa, na minha família, nos meus amigos, eles gostam muito e eu queria fazer isso para você e para o seu filho, porque quero ver se dá tempo da gente conversar. Ela, que ótimo, eu vou amar, não sei o quê. Aí ela, Kelly, você sabe que teve isso, isso e isso, e nós ficamos assim, 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 mas eu queria pedir perdão para você, porque eu não sei por que nós nos comportamos desse jeito, e aquele momento foi um momento de que ela teve a oportunidade de se expressar para mim e eu tive a oportunidade de se expressar para ela. Infelizmente, eu não consegui, né, concluir fazendo o jantar, mas a disposição do meu coração, a obediência, né, primeiramente a Deus, em ouvi-lo, né, e então fazê-lo fez com que então a visão dela e a mente dela mudasse. Eu fico pensando se talvez assim nós estivermos sentados à mesa, que mais profundidade não teríamos juntas, né? Mas não tivemos a oportunidade de nos sentar à mesa, mas eu tive a oportunidade de então revelar para ela que a intenção do meu coração era das melhores possíveis, né? E perdoá-la em meu coração.
e assim ela pedir perdão para mim e aquilo ser concretizado e nós seguimos, né, o nosso caminho. Então é importante você, se você já ofendeu alguém ou se você já foi ofendido por alguém, se expressar dessa maneira, né? Trazer essa pessoa para dentro da sua casa e mostrar para ela quem você é, né? E quem, porque é uma coisa de dentro para fora, né? Quem você é, o que você fez ou o que você ouviu, e isso é importante, é uma das maneiras que Deus usa para curar o coração. Restaure relacionamentos familiares. A mesa desempenhou um importante papel na restauração do filho perdido. Quando o filho volta de uma terra distante para casa, desejoso de restaurar o relacionamento com seu pai e sua família, o pai anuncia: faremos um banquete e celebraremos. Isso está em Lucas 15, 23, que é a parábola do filho pródigo. O pai celebrou a volta do filho para casa sem culpá-lo ou envergonhá-lo por aquilo que havia feito no passado. O pai sabia que o futuro lhes reservava. Não sabia? No entanto, seu acolhimento, sua decisão de oferecer um banquete de celebração deram ao filho rebelde a esperança de um novo futuro. Prepare uma refeição para os seus filhos adultos que tomaram decisões terrivelmente erradas. Talvez você tenha tido discussões acaloradas e dito coisas das quais se arrependem. A mesa é o melhor lugar para expressar o seu amor. Não fale sobre o passado. Cada uma dessas histórias que a gente vai ler aqui, eu fico feliz porque Deus, de alguma maneira, quando eu propus no meu coração a ensinar esses princípios lá em 2016, e que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, eu comecei a primeira turma em 2017, mas em 2016 eu vivenciei uma escola do Espírito de Deus, sabe? Eu vivenciei muitas coisas à mesa que me fizeram ter experiências para compartilhar, né? E eu, enquanto morava, até mesmo antes, Deus foi me trazendo à memória coisas, né? E quando eu morava com os meus tios, quando eu vim embora para cá, eu vim ainda solteira, minha avó havia falecido, meu avô também, meu pai também. Então eu vim morar aqui em outro estado com os meus tios e eles tinham adolescentes, né? Eles têm, né? Filhos adolescentes que de alguma maneira tiveram esse tipo de escolha errada. E depois que eu casei, que eu comecei a ter esse hábito, né, e essa experiência à mesa, e aprender sobre o princípio da mesa, todas as oportunidades que eu tinha, então eu fazia uma refeição. E um dia eu fui para casa dessa minha tia e falei, vamos fazer uma refeição, e eu queria chamar todo mundo, né, todos os meninos, e eles não tinham o hábito. Não tinha mesmo, né? Cada um comia no seu quarto até, depois ela só pegava o prato, às vezes eles levavam o prato de volta e voltavam para o quarto, se trancavam no quarto. Era um ambiente que fora criado com muita hostilidade, sabe? Na questão de deixar pra lá, sabe? Ah, isso não tem problema. Então, desde que foi ficando de pré-adolescente para adolescente, então jovem, foi tendo essa maneira de conduzir a família e, infelizmente, chegou aonde chegou, né? Por causa de relacionamentos errados, né? Na escola, depois da escola, eles se privavam mais. Mas nessas oportunidades que eu tinha, eu fazia de tudo para que eles se sentassem à mesa. Então, um dia a gente conseguiu, eu e o Felipe conseguiu ter esse momento junto à mesa com todos eles. E foi uma coisa muito agradável. A gente riu, a gente brincou, a gente conversou, a gente falou. Foi um momento assim de 2 horas que a gente conseguiu ter o que a gente nunca conseguiu. E então a minha tia olhou para mim e tipo, nossa, que momento maravilhoso que nós vivemos hoje. Então meu tio se levantou, agradeceu aquele jantar, né? Agradeceu aquele tempo que tiveram à mesa com a gente. E os meninos conseguiram abrir o coração deles. Depois a gente teve com os meus tios e eles conversaram que os meninos nunca tinham tido aquele tipo de comportamento com eles.
E isso para mim foi muito, muito impactante, porque realmente eu vi uma diferença naquilo, né? E aí uma semente foi lançada. Claro que eles viveram a vida deles depois, né? E isso tem que ser um hábito, né? E partia muito do coração da minha tia, né? Fazer com que fosse um hábito, então a escolha dela, mas ela teve a oportunidade, assim como vocês, de ter esse conhecimento na prática, de que aquilo poderia resgatar ele de volta. E então eu compartilhei com ela, eu falei, faça isso todas as vezes que a senhora puder, faça isso, né? E eles sempre vão estar aqui. Ela fez, ela faz e ela segue, né? Enfim, eu quero compartilhar com vocês que isso é uma verdade, que isso é de verdade, né? E é algo que muda mesmo o coração daquelas pessoas que de alguma maneira se reprimiram, né? De alguma maneira deixaram, né, acontecer isso. E foi o que aconteceu com aquele filho, né? Que decidiu então pegar toda a sua herança, né? Tudo que era de direito seu e ir gastar. E viver a sua vida do jeito que ele queria, do jeito que ele bem entendia. Seu pai permitiu. Então, quando tudo acabou, ele voltou e o que o esperava era uma mesa e um banquete e uma celebração pela sua volta. Então, tenha esse conhecimento. Se você conhece alguém que tem essa mesma essa mesma história, né, ou circunda sobre essa mesma história, esse mesmo contexto, compartilha isso, né, motive essa pessoa a agir dessa maneira, né, para que ela prepare uma refeição predileta, né, da pessoa, prepare uma refeição e convide para vir na sua casa e crie um ambiente de amor à mesa, né? Talvez tudo que essas pessoas precisam é amor, tudo que elas precisam é saber que existe um amor, é saber que existe ali um apreço por elas, né? Toque os rejeitados. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Isso está em Mateus 26, versículo 7. Nesse relato, Jesus estava fazendo uma refeição à mesa com Simão, o Simão que era leproso. Os leprosos daquela época viviam em comunidades isoladas e não tinham permissão de entrar na cidade. Enquanto Jesus estava à mesa de Simão, uma mulher indigna, também, né, indigna, porque era a prostituta da época, né, veio e expressou o seu amor por Jesus ao derramar perfume caro sobre ele. Quando os discípulos levantaram objeções em razão ao alto custo do perfume, Jesus destacou o valor daquela mulher. Por que criticam essa mulher? Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela sempre se lembrarão. Essa passagem está em Mateus 26, 7, né? Vá além da sua vizinhança e procurem aqueles que jamais esperariam sentar-se à sua mesa. Convide alguém que os outros considerem digno de participar de uma refeição com você. Essas pessoas se sentirão honradas por sua expressão de amor, como Simão e a mulher se sentiram honrados por Jesus. Quem você pode dar esperança ao fazer uma visita? Quem precisa saber o que é valioso e importante? Convide sempre pessoas para participar da sua mesa e elas serão tocadas pela presença divina. Então, se você caminha nessa verdade, se você entende o princípio, todas as oportunidades que você tem, você vai agir, você vai fazer, você vai, então, se lembrar, então você vai se dispor, né? É sábio preparar refeições. Preparou um grande banquete, misturou o vinho e arrumou a mesa. Isso está em Provérbios 9, 2. Quem é o sujeito desse versículo? A sabedoria. O texto diz que é sábio pensar de antemão naquilo que a família comerá em uma refeição.
Além de planejar o cardápio, fazer as compras ou pegar comida pronta em um dia corrido, é sábio. Deixar a mesa arrumada para não ter que se apressar tanto antes das refeições também é sábio. Por exemplo, se o seu café da manhã é a única refeição que a família pode estar reunida, porque depois todo mundo vai trabalhar e trabalha e estuda em horários específicos, enfim. E o café da manhã deles, no dia anterior você já arruma a sua mesa. Você só fica por conta de esquentar os pães, de organizar a comida em si, mas tudo já está posto, tudo já está arrumado, e quando as pessoas acordam, elas já veem aquela mesa arrumada para elas. E isso, faz uma diferença enorme. É muito agradável. Eu já fui recepcionada em lares que a mesa já estava posta depois, né, que eu acordei, que eu levantei, eu falei, meu Deus, que delícia! E olha que eu já conheço o princípio, olha que para mim aquilo é natural, isso é natural. E eu também já tive a oportunidade de receber pessoas na minha casa e levantar pela manhã e ter aquela mesa pronta. Minha mãe é uma delas. Para quem não conhece, né, a minha mãe, para quem nunca ouviu a história, eu não fui criada com minha mãe, então meu relacionamento com minha mãe começou a partir dos meus 14, 15 anos. Quando então eu conheci a minha mãe e nós começamos um relacionamento. Mas de fato tivemos um relacionamento quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, antes de um pouquinho de eu casar. Deus falou comigo que eu deveria perdoar e pedir perdão à minha mãe, porque eu também consegui de alguma maneira fazer com que ela conhecesse aquilo que estava no meu coração no dia em que minha avó faleceu. Então, ela foi me buscar e ali eu ofendi ela com algumas palavras, né? Porque eu fui criado pela minha avó, mas segui com esse sentimento de rejeição. Então, tinha muitas coisas guardadas dentro de mim. Então, eu compartilhei com ela essas coisas, assim, de uma forma, assim, horrível. Pior que vocês podem imaginar. Foi horrível. Para mim, foi horrível para ela. Foi uma experiência dolorosa. Porém, acredito eu que fosse necessário para ali romper alguma coisa, sabe? E então, quando Jesus me disse, e eu ouvi nitidamente o Espírito de Deus me dizer o que eu deveria fazer para então se aproximar da minha mãe e perdoá-la, e que ela conhecesse a mim, conhecesse o Jesus a quem eu pregava, eu precisava de tomar algumas ações, algumas atitudes. Então, eu fui crescendo nisso. Então, a primeira vez que a minha mãe teve a oportunidade de vir na minha casa, depois de eu ir na casa dela, mas ela veio na minha casa, eu coloquei à mesa todas as oportunidades que eu tinha. Ela ficou 4 dias em casa, então todas as refeições eu colocava à mesa, todas as refeições nós conversávamos, todas as refeições nós compartilhávamos, e ela foi muito tocada, né, pela presença de Jesus. Mesmo, minha mãe não é cristã, e ela foi muito tocada, mas ela é uma pessoa temente, ela sabe que Deus faz muitas coisas em nossa vida para fazer através de nós, para fazer por nós, né? E por causa de um propósito santo. Então ela tem esse entendimento e esse conhecimento que eu também tive a oportunidade de trazer para ela. E esse foi um dos momentos que eu consegui resgatar na vida dela, né? Então nós alicerçamos ali o nosso relacionamento juntamente à mesa, e foi maravilhoso, tem sido maravilhoso todas as experiências. Minha mãe mora em outro estado, mas todas as oportunidades que eu tenho, a gente se senta à mesa e a gente tem esse momento maravilhoso. Fazer refeições ao redor da mesa constrói o caráter dos filhos. Então a gente vai ler o versículo que está em Salmo 128:3. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Não importa quais sejam as circunstâncias das mulheres ou quanto dinheiro ganhem. Para quem tem filhos, só há realização plena quando vemos vicejar na vida adulta. Consideramos então que fizemos o bom trabalho.
Olha para vocês verem, presta atenção. Em contrapartida, não há desespero maior para uma mãe que vê seus filhos adultos enfrentarem dificuldade na vida e fazerem repetidamente escolhas infelizes que lhes causam dor. Para nós, esposa, a verdadeira proficuidade decorre do modo de como administramos nosso casamento e a nossa vida no lar. Foi o que eu comentei com vocês na primeira aula sobre santidade e dignidade do lar. A responsabilidade que nós temos como esposa de cuidar da nossa casa, de trazer toda a atmosfera do lar no meio da paz, sabe? De trazer paz, de trazer ordem. Essa responsabilidade é nossa. Nós sentimos as coisas primeiro, nós sabemos que as coisas estão caminhando do jeito errado, nós temos a percepção, né? Eu comentei nessa aula que às vezes até quando a casa tá bagunçada, a gente percebe, peraí, tem alguma coisa fora de ordem. E aí quando a gente percebe, tá aqui fora de ordem, porque tudo que gira ao redor do lar é de nossa responsabilidade, é de nossa função, né? E não há desgosto maior para uma mãe ver o seu filho na vida adulta sofrendo coisas que ela poderia ter feito para que ele não passasse por isso e ela não fez, né? E é importante a gente ter esse cuidado, né? A força da oliveira está no fato de suas raízes serem tão profundas que nenhuma tempestade da vida é capaz de desraizá-las. O mesmo se aplica à família. Priorizar a instrução de seus filhos sobre como sentar-se face a face ao redor da mesa quando são jovens os fará crescer e amadurecer. Ao ensiná-los a sentar-se corretamente, esperar, compartilhar, falar, ouvir, participar e servir, você está lançando os alicerces que fundamentarão o caráter deles para o resto da vida. Eu agradeço de todo o meu coração a Deus por essa oportunidade de ter um filho hoje de 4 anos. E ele já nasceu enxertado nesse conhecimento. Lorenzo já nasceu no berço do conhecimento da mesa. Então, todas as vezes que nós nos assentamos à mesa, eu tenho a oportunidade de lançar sobre ele um desses princípios, né? De esperar, compartilhar, falar, ouvir. Porque quando a criança não quer comer, por exemplo, você, mãe, eu, mãe, temos a autoridade de falar assim, não, só mais uma. Então, é um momento de mostrar para ele quem é a autoridade ali e quem é. Sabe esse método BLW, que a criança come com as próprias mãos, né? Que foi, né, cientificamente provado que a criança consegue desenvolver o paladar melhor e comer a comida com as próprias mãos? Eu, Kelly Bueno, sou totalmente contra esse método. Teve casos que teve, né, claro, decorrente de uma melhora na vida da criança, né? Principalmente que não queria comer, teve, mas isso não é bom. Você deixar a criança a se expressar da maneira que ela se expressar, não. A criança pelo menos do 1 aos 4 anos, é onde ela tem esse entendimento de que ela precisa ter esse conhecimento de quem é a autoridade. Sabe? A criança precisa disso. Se você abandona uma criança de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, isso é abandono de incapaz. Então, a criança é incapaz de ter esse discernimento, né? De ter essa coisa de funcionalidade por ela mesma. Ela está se descobrindo ali. E é importante você inserir esses valores nesse período. Então, aquele momento que você tá ali com o cadeirão da criança, sentando à mesa e ela tá ali à mesa e você tem, não, vamos comer mais uma. Não, não quero, não, só mais uma, vamos fazer isso, não, vamos comer. Quantas vezes eu já falei com o Lorenzo para ele se comportar enquanto estiver à mesa? Enquanto sair da mesa, agradece. Terminou de mastigar, limpa a boca com guardanapo, né? Come com a boquinha fechada, ensina a mastigar, ensina a comer. Isso é presença, gente. Isso é mostrar quem é a autoridade dentro do lar, quem é a autoridade dentro de casa. O papai e a mamãe têm que fazer isso, sabe? Eles precisam conhecer que quem manda ali, quem ordena, quem dita as regras ali é o papai e a mamãe.
sabe? E isso tem que ser feito com amor, com flexibilidade, muitas vezes com paciência, porque é uma questão de perseverança, todos os dias fazermos perseverantes, sabe? Mas isso é nossa função. Por favor, mamães, deem essa atenção para o seu filho, sabe? Ensine eles a se comportarem à mesa, a dialogarem à mesa, a estarem à mesa com outras pessoas, porque quando eles ficarem adultos, você vai poder colher dos frutos da semente que você semeou, colher os frutos de tudo aquilo que você plantou na vida deles. E isso vai ser uma coroa, sabe? Para a sua cabeça, sabe? Honra para você. A mesa é um lugar para refugiar-se de seus inimigos. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Essa parte do livro é uma das partes que me impacta todas as vezes que eu leio, que eu ouço, porque todas as vezes eu tenho a oportunidade de, além de agradecer a Deus, de poder ser ministrada por Ele de novo, daquilo que Ele mesmo prometeu para nós, né? Enquanto ser humanos, né? Prometeu para nós. Todos os membros da família sabem o que é conviver com as pessoas que não gostam deles e que não os tratam bem. Todos, eu, você aí na sua casa, o meu marido, o seu marido, o meu filho, o seu filho, já passamos por experiência de ter um dia agitado, de ouvir palavras no nosso dia, na correria do nosso dia, que não desceu muito bem no nosso coração, né? E o nosso instinto foi recuar, chegar triste, perder a fé, a esperança, né? Ficar ofendido. Mas vamos caminhar aqui para eu trazer clareza para você sobre isso. É a distância emocional, por vezes física, que criamos nos protege temporariamente da dor da rejeição. Contudo, viver o tempo com esse tipo de angústia pode levar a um ponto em que temos vontade de desistir. Desistir do casamento, do emprego, da igreja, da escola ou do ambiente que sentimos rejeitados ou acusados injustamente. Nesses momentos mais difíceis, nosso bom pastor, Cristo, aleluia, nos lembra de que Ele prepara uma mesa para nós. Ele nos valoriza e está conosco, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Isso é na presença dos nossos inimigos. A gente pode viver uma vida cheia de empecilhos, pode viver uma vida com percalços, pode viver uma vida que a gente lute, né? Que a gente passe por determinadas provações, mas Deus sempre nos oferece um lugar à mesa com Ele. Então, sempre que nós, e isso eu falo por minha experiência com Jesus, passamos por esses momentos, e eu quero ir um pouco mais além da mesa, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, então temos ali da presença de Jesus, conversando com Ele, expondo para Ele tudo que nós precisamos, todo o nosso coração, a nossa angústia, né? Aquilo que nos fere, Jesus vem. Então Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos faz olhar de uma outra maneira, Ele nos faz ver acima da circunstância, então a gente consegue caminhar sobre aquilo de maneira que aquilo não nos atinge e que a gente vê que aquilo é um propósito de Deus, ou muitas vezes que aquilo é para nos aperfeiçoar por algo maior que há de vir, sabe? Com Deus é assim. E isso é estar à mesa com Ele. Esse é o banquete que Ele prepara para nós na presença dos nossos inimigos. A sua doce presença, né? Quando comemos, quando bebemos da sua doce presença, do seu conhecimento, daquilo, nós nos envolvemos com Jesus e deixamos, então, nós sermos conhecidos por Ele, Ele se revela a nós e nós não somos mais iguais, sabe? Nós não somos mais iguais. Me faz lembrar daquela canção. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E é poderoso, porque é uma verdade. Quando nos assentamos à mesa
com o Espírito de Deus, quando estamos com Ele, Ele faz muitas coisas diferentes em nós. Nós nos vemos diferente, alcançamos caminhos diferentes, né? Eu fico muito tocada pela presença de Deus, porque Ele faz isso, Ele tem esse poder e essa magnitude de nos fazer alguém, de nos sentirmos alguém, projetados para Ele, sabe? Mesmo quando a gente se sente tão pequena, mesmo quando a gente se sente a minoria, sabe? Deus nos faz nos enxergar. A palavra diz que Ele pega do pó necessitado e os faz assentar juntamente com os príncipes do seu povo. Isso é honra, é exaltação. Deus nos exalta, Ele nos eleva. Então tenha essa intimidade com Ele aí dentro da sua casa. Valorize o princípio de estar à presença de Deus. Valorize o que Deus tem lançado sobre a sua vida. Todo conhecimento que Deus tem dado a você não é para você ter mais informações, mas para você ser movida, alicerçada, sabe? Para você ter base, para você ter um fundamento, para que quando a tempestade vir sobre a sua casa, você não seja mais a mesma. Você então consiga lidar com a sua casa, porque você tenha edificado, você tenha erguido tijolinho por tijolinho na presença de Deus. O mal não te atingirá. Você terá todo o respaldo da presença divina de Deus, todo o respaldo da sua magnitude naquilo que você passar por causa da sua presença. Então, tenha isso no seu coração. Você será tocada profundamente. Crie espaço para a presença de Deus, sabe? Crie oportunidades para que Deus se manifeste através de você na sua vida. Não dê desculpas. E se quando vier alguma desculpa no seu coração, quando vier algo no seu coração, eu não tenho isso, pai, ou eu preciso disso para fazer isso, quando isso vier, você se vá dentro do seu coração, sabe? Tenha um diálogo com você e com o Espírito de Deus e fale para Ele, eu preciso disso, mas ou me abre meu entendimento para eu usar o que eu tenho. Eu falo isso sempre nos meus workshops, todo mundo tem um copo, todo mundo tem um prato, toda casa tem um talher, toda casa tem essas coisas. Por favor, gente, use o que você tem, use as suas coisas, sabe? Sejam fiéis àquilo que Deus tem dado a você agora e que isso possa trazer para você esse conhecimento de criar um ambiente da presença de Deus, que você tenha esse discernimento, né? E eu vou citar para vocês um dos benefícios de fazer refeições à mesa, né? Uma lista deles é a expressão de amor, é a honra ao Senhor, desenvolvimento de caráter, treinamento de forma natural, que foi onde eu falei das crianças, né, se assentarem à mesa, crianças que praticam generosidade e domínio próprio, membros da família que aprendem a servir, prática e aprimoramento de aptidões da comunicação, demonstração de respeito pela prática de boas maneiras, possibilidade de expressar gratidão e elogios e apreço, resolução de conflitos, né? Tudo isso, quando a gente se assenta à mesa, vem à tona e vem como base para que então seja erguido um alicerce da presença de Deus, do poder, do fruto do Espírito sobre nós, né? Esse é o meu corpo, que é entregue por vós, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o meu cálice da nova aliança, confirmado com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Durante a refeição, conhecida como última ceia, Jesus e seus discípulos estavam reclinados ao redor da mesa. Jesus tomou o pão e o partiu e o distribuiu, dizendo essas palavras. Olha, gente, é importante mesmo a gente ter esse conhecimento bíblico diante disso. Jesus foi uma das pessoas que
um dos líderes que mais demonstrou isso com os discípulos, né? Você lê, enquanto você caminha no Novo Testamento, você vê que todas as oportunidades que Jesus tinha, ou ele estava dando uma alimentação para alguém, ou ele estava sentado à mesa com alguém, ou ele tinha a oportunidade de estar à mesa com todos, e ele se reunia com todos para comer. Era um momento que Jesus tinha para mostrar tanto para os fariseus religiosos quanto para os pobres moribundos que ele veio para a salvação, que ele veio trazer cura, que ele veio trazer libertação, e ele fazia com a mesa, ele fazia com o alimento. Então, quando você vê Jesus ali depois da sua ressurreição, a primeira coisa que ele faz é chamar Pedro. E o que ele está fazendo quando Pedro sai então das águas? Ele está ali cozinhando peixinho na praia, esperando Pedro vir para conversar e falar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Até Pedro se ofender, então se lembrar do que ele fez. E então Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Ali ele ensina, ele exorta. Então todas as vezes que Jesus faz isso é para nos ensinar que isso definitivamente é um princípio, porque é poderoso em Deus para trazer cura e salvação para a nossa alma. Então eu espero que você tenha esses momentos à mesa, orando, consagrando ao Senhor. Se você não tem o hábito de orar à mesa, por favor, inicie isso, sabe? Todas as vezes que você for se alimentar, ore a Jesus, ore agradecendo pelo alimento, ore, ensine seus filhos a agradecer, a ser gratos pelo alimento. Pode começar parecendo uma oração repetitiva, pode parecer uma oração que o Lourenço mesmo, ele ora: do céu, abençoa o nosso papá, obrigado por hoje, obrigado pela nossa vida, Jesus. Depois, com o passar do tempo, você vê a expressão da criança, então o amor da criança sendo revelado ali pela presença de Jesus. É um plantio, mas faça isso, faça notório, faça ser verdadeiro, sabe? Você pode fazer isso, você pode alcançar isso. E eu queria terminar com vocês esse ensinamento, né? Que vocês preparem essa refeição. Depois desse conhecimento, você prepare a sua mesa, sabe? Prepare um ambiente de paz, prepare um ambiente, liga um som, uma musiquinha no fundo, um louvor no fundo, né? Eu gosto muito de instrumental, né? E então você prepara a sua mesa. Se for um jantar, você coloque velas para ficar agradável, mas faça isso todas as oportunidades que você tiver. Faça isso ser uma coisa, um momento precioso, sabe? Para sua família. E eu louvo a Deus por esses passos que eu pude apresentar para vocês. Louvo a Deus pela vida da Dev, que teve essa revelação e lançou como alicerce para nós tenhamos esse conhecimento, né, essa plenitude e viver baseado nisso. E que você tenha suas próprias experiências, que você tenha o seu próprio amor pela palavra de Deus, pela bênção de Deus, que é se alimentar à mesa com os seus filhos, né? E eu quero deixar um texto que está em Provérbios 31:27 e que move muito meu coração e pode mover o seu, só para te alertar. Ela cuida bem de tudo em sua casa e ela nunca dá lugar à preguiça. Então, a preguiça, às vezes, ela pode ser, né, como palavra preguiça, né? Ai, eu tenho preguiça de fazer isso, porque tirar prato por prato, colocar a mesa, tirar a mesa, mas às vezes ela pode ser como procrastinação. Ai, outro dia eu faço, vai ter uma recepção melhor e eu faço. Ai, vou comprar um prato e aí eu faço. Não faça isso, sabe? Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Não dê lugar a esses pensamentos. Não dê lugar a essas coisinhas.
Fale assim para o Senhor: estou aqui, Senhor. Estou disposta a usar o que eu tenho, a fazer tudo com o que eu tenho, a usar neste momento, nessas refeições. Posso ter desafios, porque no começo é desafiador se você não tem o hábito. É muito desafiador para você e para sua família. Mas depois se torna natural. Todos os dias tente. Não desanime se o seu marido não se assentar à mesa com você no primeiro dia, porque ele não tem um hábito. Não o force a fazer isso, sabe? Não o imponha nada. Só faça ser bom, só faça ser agradável. Nós mulheres podemos isso porque temos criatividade para isso, temos o feeling, né? Eu falo feeling. Nós sentimos quando podemos fazer isso. Então, que tenhamos esse hábito. Se você não tem o hábito de se sentar à mesa, faça isso ser agradável, faça a melhor refeição para o seu marido. Se ele gosta de petisco, faça: olha, eu vou fazer aqui um petisquinho pra gente, hoje à noite, aqui mesmo na mesa de jantar, na mesa de mesinha de centro, e coloque ali a mesa, mas vá cativando o coração, sabe, da sua família, vá cativando o coração dos seus, e assim se tornar um hábito. Mas seja diligente, seja fiel a isso que o Jesus está te apontando. Seja fiel, né? Porque quando Jesus voltar, como eu disse na primeira aula, e eu vou dizer isso em todas as aulas, quando Jesus voltar, o que ele vai pedir de nós é: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, entre para o gozo do seu Senhor. E é essa a intenção do meu coração, fazer que você conheça os princípios de Jesus. Então, trabalhe fervorosamente, com amor, em cima do que ele está te apontando, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Teremos o nosso próximo encontro para discussão, para conversar sobre isso, todas as suas dúvidas, tudo que você tiver aí no seu coração que ainda não conseguiu ser claro para você, estou aqui para te ajudar, tá bom? Que isso seja de excelente valia para o seu coração, né? Um princípio que vai atingir você. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Então, um beijo para você e Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!